O presidente Jair Bolsonaro declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal. Possivelmente está rompendo, nesse momento, a Constituição da República. Vamos lá. Na quarta-feira, por 10 votos a 1, a Corte havia condenado o deputado federal Daniel Silveira. Um dos votos contra Silveira foi do ministro André Mendonça, sabe, o terrivelmente evangélico. Ele foi condenado, vejam, por ameaçar a vida de ministros do STF. Sabe por que esse é um crime grave? Para além da vida das pessoas, o que já faz de qualquer ameaça muito séria, há também a da instituição. O STF, como a Presidência da República e o Congresso Nacional, formam um dos 3 poderes. Quando você ameaça a vida de um ministro do Supremo, o que você está fazendo é usar a violência para intimidar, para forçar decisões da Corte. Está, portanto, tentando impor a sua vontade a um dos 3 poderes da República. Essa ameaça é não contra a vida de um ou mais indivíduos, é uma ameaça à própria República. Essa é a natureza do crime que até André Mendonça enxergou. É uma ameaça de uso de violência para quebrar o funcionamento da democracia brasileira. Na sua live dessa quinta-feira, Bolsonaro declarou que concedeu o indulto presidencial a Silveira. Ou seja, passou por cima do Supremo e deu perdão ao deputado que ameaçou a democracia. Não é hoje, evidentemente, que isso tudo vai ser resolvido. Mas, ao que parece, e os primeiros juristas dizem, é que o presidente não tem o poder de conceder esse perdão. Tem alguns motivos, mas um deles, talvez o mais importante, é manifestado pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede. Esse crime de Silveira está previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, entre aspas. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. E quem decide se o presidente tem ou não esse poder? A Corte Constitucional. Os juízes que decidem o que é constitucional e o que não é. O Supremo. Então o que quer Bolsonaro? Romper a democracia. Bolsonaro está vivendo um bom momento nas pesquisas eleitorais, mas ainda assim, essa é uma eleição difícil e ele está largando de trás. Uma das coisas que mais ouvimos de quem faz pesquisas e quem estuda pesquisas é que o resultado vai ser apertado com viés de vitória para Lula. Então ele precisa, como uma das suas táticas de campanha, mobilizar seus eleitores, deixar a turma elétrica. E isso exige que a gente, claro, entre na cabeça do eleitor bolsonarista para compreender. Na realidade em que esse eleitor vive, quem ameaça a democracia é o Supremo. Por quê? Porque não deixa o presidente governar em paz, fica atrapalhando. Gente, claro, o Supremo tem a função de garantir que os poderes legislativo e executivo sigam a Constituição. Só que o bolsonarista, que tem uma tendência autoritária e não entende bem a ideia de divisão entre 3 poderes, acha que o presidente eleito devia poder tudo. É nesse sentido que a desinformação opera, na criação dessa realidade paralela em que o vilão é o STF. Bolsonaro precisa desse vilão em última análise porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é comandado por ministros do Supremo e se perder por pouco no voto, ele quer acusar de fraude a eleição. Bolsonaro precisa mobilizar forte, mobilizar muito. Mobilizar primeiro para que muita gente dele vá às urnas com raiva para mantê-lo no governo. E depois ter essa turma nas ruas em fúria contra a vitória de qualquer adversário. Quem é essa turma? Gente comum, claro, mas também policiais militares enquartelada. Ele quer violência, ele quer confusão. E se os democratas forem para a rua em resposta e houver conflito, houver tiros, houver mortes, para Bolsonaro é melhor. Porque aí é uma desculpa para botar o exército na rua para garantia da lei e da ordem, para tentar um golpe de Estado. É isso que a gente está assistindo hoje. O presidente Jair Bolsonaro partiu agressivamente contra a ordem constitucional. Ele está forçando uma ruptura. Ele sabe que o Supremo deve suspender o seu indulto por inconstitucional. Mas o que o eleitor bolsonarista entenderá não é que a lei foi cumprida. É que, mais uma vez, a Corte tirou do presidente seu poder. Um poder que, para ele, devia ser quase absoluto. Bolsonaro está inflamando, simultaneamente, democratas e bolsonaristas. Está forçando a barra, quer briga, quer confusão. Quer nos deixar a todos com os nervos à flor da pele. Quer demonstrar poder. Quer armar a teia para criar um ambiente que possibilite seu golpe de Estado. Vai ser assim o ano todo. Civilidade é a arma da democracia.